Então, assim, é com muito prazer que a gente apresenta esse curso para vocês. Os garotos se esforçaram sobremaneira para conseguir fazer um curso da mais alta qualidade, convidando professores bem gabaritados, né? Alguns a gente conseguiu liberar a tempo para vocês saberem, outros é porque ainda estava com conflito na agenda, mas a gente já estava com a lista, o que a gente fez foi trocar, e muito poucos, conversando com alguns residentes, por exemplo, de pediatria, acho que era principalmente os médicos que tinham a agenda mais lotada, né? Já é o segundo curso que o Y promove. Para quem não sabe quem é o Projeto Y, Projeto Y, de sobrenome de Riso Sorriso Saúde, ele é um projeto de palhaçoterapia que atua na Universidade Federal do Ceará. Ele é tido como projeto de extensão, congrega várias categorias, mas enquanto estudantes de saúde, né? Atualmente o Y tem psicologia, enfermagem, fisioterapia. O nosso fisioterapeuta se formou, né? Mas tem fisioterapia, temos medicina, odonto, mais o quê? Mais alguma coisa? Não, né? O Y aos poucos foi congregando toda essa gama de pessoas que permitiu que ele chegasse ao estatuto de um projeto interdisciplinar, né? O Y, como vocês podem perceber, isso é só uma abordagem desse grupo que está... Ele foi, a princípio, abordado porque parecia com estetoscópio, né? Isso daqui são as olivas para colocar no ouvido, e aqui é o nariz que revela ou esconde na medida que revela, ou revela na medida que esconde, um palhaço por trás, né? Então, daí Projeto Y, isso grosso modo. O modo mais profundo eu não vou falar aqui, porque senão daria uma palestra inteira. Eu sou Alan Denizar, sou atualmente orientador artístico e filosófico do projeto e fui encarregado de abrir o curso com essa palestra inaugural, que se chama O Palhaço, o Sorriso e o Instante como Terapia. Ficou legal, não ficou? Não, fala sério. Fala sério. Você pega todos os outros títulos, não é para se gabar. Não é para se gabar. Pode ser que a palestra não seja legal. Mas se você pegar todos os outros títulos, você olha assim, olha o primeiro, dá vontade de faltar, não dá não? Porque assim, não vai falar sobre coisa que deve importar, né? O palhaço, o sorriso e o instante. Mas eu acho que cabe perfeitamente para uma palestra inaugural, né? Então a gente vai começar o nosso curso agora, dou por iniciado esse curso. Tem alguma bandeirinha para a gente dar largada? Não? Não tem. Nenhuma faixa para a gente cortar? Também não. Tá. Mas vocês entenderam a abstração de estar dada a largada do curso, né? Agora eu acho que o fluxo que vai sair por aquela porta vai ser menor, então as interrupções que nós vamos ter também vão ser menor. Michael, eu tenho quanto tempo para falar? 5h30? 8h30? Como? 5h30? Até 8h30, tá certo. Eu não trouxe slides, não é muito do meu feitio trazer slides, talvez as outras aulas sejam mais dotadas de slide e enfeitadas de slide. Oi, pois não? Tem alguém que não recebeu e colocou o nome ali e não recebeu a pasta? Todo mundo recebeu, né? Desculpa. Não, tudo tranquilo, vai lá. Percebe a frase, né? Viu, Maico? Não desculpa, tá tudo tranquilo. Pronto. O mote que eu vou utilizar para vocês é um mote muito simples. E constantemente quando o pessoal do Y ele se figuriniza lá no bloco didático da Faculdade de Medicina, eles se figurinizam e aí eles vão para a ala de pediatria. Até conseguir chegar lá, eles percorrem um vão existencial, mas muito cheio de vários personagens, inclusive caricaturais, muito mais caricaturais do que ele, né? E entre esses personagens, existe um personagem extremamente simbólico, que é a pedra do nosso sapato.
que é aquela pessoa que olha para aquelas pessoas figurinizadas de palhaço e dizem a seguinte frase: não deve ter nada para fazer. Só pode ser uma pessoa que não estuda. É um vagabundo, é um malandro, né? Então, há dessas pessoas que são a pé do nosso sapato, cuja vontade, enquanto palhaço, é desganá-las. E enquanto palhaço, nós até tentamos fazê-lo. Fora do palhaço, a gente já tenta respeitar como sendo um ambiente social civilizado. Então, o mote que eu vou enfrentar com vocês é: se eu pegar esse indivíduo, eu vou dar umas porradas. Não, não é isso. Se eu pegar esse indivíduo, eu vou colocar ele bem aqui, e eu vou falar com ele tete a tete, e eu vou tentar provar para ele que ser palhaço e fazer o que nós fazemos não é não dignificante. Pelo contrário, entendeu? Então eu vou utilizar esse mote com vocês, tá? O que foi que aconteceu? Na verdade, esse curso foi feito só para eu falar isso. Porque eu pedi pro pessoal do Y, pessoal, eu preciso pegar esse cara e conversar com ele urgente, tete a tete, face a face. Alan, por que não faz isso no corredor? Ele não me escuta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso e dar um nome bem bonito, e só para esse cara conseguir ser flagrado, porque ele, enfim, vai querer 40 horas de certificado, e a partir daí eu consigo conversar com ele. Então, esse indivíduo deve estar entre vocês, e eu não vou apontar. Mas vamos imaginar que eu pegue ele. Cada um de vocês pode se sentir convidado a sentar bem aqui. E aí vai ter dois momentos. Vocês vão perceber que eu vou fazer dois momentos. Um momento que a gente chama no teatro de quê? De à parte. O à parte é quando eu vou explicar para vocês o que é que eu vou estar falando para ele. Para que vocês entendam, não necessariamente ele, eu estou me lixando se ele não vai entender. Eu quero pelo menos humilhá-lo. Mas eu quero que vocês entendam, né? Então, eu vou falar para ele sobre isso, e para vocês eu vou explicar o que eu estou falando, tá certo? E para eu começar a explicar o que eu estou falando, eu preciso mostrar para vocês uma das músicas mais lindas do século XX. Mais lindas. É o que eu vou tocar agora. Só um instante. Não precisa virar a câmera para cá, ele fica filmando ele. Não deixa ele sair dali, não. Presta atenção na música. Presta atenção. Momento de concentração, aquele momento profundo, aquele momento intenso, tá? Vai.
chorando pena, não vou me arrepender, só vou te conhecer, eu nunca não morrer, de tanto te esperar, eu quero te contar, as chuvas que acolhem, das noites que varei, eu juro pra te buscar, eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus, e agora que cheguei, eu quero a Quem tiver celular com luz, liga a luz agora. Vai. Celular com luz, liga. Aí faz aquele negocinho assim, ó. Beto, cadê a foto, Beto? Foto, cara. Meu Deus do céu. Fantástico. Cala a boca. A parte. Essa música, ela começa de uma forma que é completamente inovadora para os nossos ideais de heroísmo. Porque o que a gente tem de herói é mais ou menos um cara que é extremamente forte e quase perfeito. Ele consegue encantar com uma só fala e derreter a pessoa, né? O discurso dele tem uma retórica extremamente valente, onipotente. Mas ela, quando chega para ele, ela não está falando a respeito do que ela quer na grandeza dele. Você vê que ela diz: vem, meu menino vadio. Vadio. Um vadio, vagabundo, safado, malandro. Vem, sem mentir para você. Geralmente o seu crescimento, quando você está muito grande, você deve estar mentindo. Qual é o crescimento que a gente tem? Olha para o Beto. Beto, por favor. Você daria alguma grandeza para um indivíduo desse? Tanto não é grande porque ele decidiu não fazer do relógio dele aqueles relógios de Power Rangers. Porque se o fizesse, ninguém olhava mais para ele, olhava só para o relógio. Por isso que é um relógio singelo, um relógio doce, fino, R$5 no Beco da Poeira, duvido? É isso, né? Então, mas ela olha para o Beto e diz: vem sem mentir para você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. E ela chama ele de tolo. Vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu. Então assim, é um tipo de amor que está dizendo assim para ele: eu não preciso da sua fortaleza para te amar, e o nosso amor não precisa ser alimentado pelo amor que você traz. Mas eu te dou meus cabelos, te envolvo, né? E aí tem uma mitologia extremamente essencial que lembra muito isso. Pelo menos o encontro de duas entidades amorosas, que é a mitologia da Ilíada e Odisseia, que é simplesmente o conto, passa-se ao redor disso. Começa com a desdita amorosa, que é lá do pessoal de Troia, roubou a mulher lá do indivíduo da Grécia, o indivíduo da Grécia reuniu todos os gregos para conseguir ir para Troia, detonar Troia, destruir Troia, arrasar com Troia, entrar de voador, acabar
acabar, destroçar, de forma extremamente exagerada. Então são 10 anos para conseguir a briga, 10 anos para conseguir a volta. De quem? Do Ulisses, que é outro também chamado de Odisseu, né, entre os gregos, né? Para ele voltar para o reino dele chamado Ítaca e encontrar a sua rainha chamada Penélope e o seu filho querido, que ele vai reencontrar num momento de glória e graça. Só que para ele voltar para lá, ele tem que enfrentar várias pessoas. Entre eles é um titã, o titã Ciclope, o titã Polifeno, que ele é simplesmente filho de Poseidon. Quando Ulisses está enfrentando ele, e ele consegue acabar com o Polifeno, cegá-lo com o único olho que ele tem, ele desperta a fúria do deus Poseidon, que a partir de então não vai permitir que ele chegue em Ítaca até que Zeus o convença do contrário. Por isso que a segunda metade é Ulisses todinho. As lutas contra o rei e as minhas discussões com Deus. As minhas discussões com Deus. Eu enfrentei mundos e fundos para conseguir te encontrar. E agora que eu te encontrei, eu quero a minha recompensa. Eu quero a recompensa de estar contigo, de estar nos seus cabelos. A Penélope, ela teve que enfrentar uns caras chamados os pretendentes. Os pretendentes eram os caras extremamente sacanas. Quando ele percebeu que o Ulisses talvez não voltasse mais, porque eles sabiam que se existisse a possibilidade de Ulisses voltar, eles poderiam ser destroçados pelo Ulisses. Quando eles viram a possibilidade de Ulisses não voltar, aí eles começaram a investir na rainha, na Penélope. E aí eles investiram... Oi? Alguém falou? Pergunta? Não? E aí a investida que eles fizeram na Penélope fizeram com que ela ficasse empolvorosa, porque ela queria, na verdade, Ulisses. Então, uma cena extremamente clássica, né? Uma cena extremamente anacrônica, é a que Penélope fica tecendo um vestido, um tecido, né? Cosendo um tecido, e ela diz assim para os pretendentes: quando eu terminar de coser, aí eu vou escolher aquele que vai substituir Ulisses. Só que de dia ela cose e de noite ela desfaz. E aí quando o Chico pega e diz assim: te envolver nos cabelos, Chico a Paula, né? Ou então o lado eurílico feminino do Chico. Te envolver nos cabelos. Eu vejo como se fosse o lençol que ela estava tentando coser para Ulisses, e que no dia que Ulisses chega, ele está perfeito para envolver o Ulisses e não nenhum pretendente. Primeira parte, o palhaço. O palhaço, ele envolve praticamente a nossa condição essencial de ser humano. Aristóteles dizia que nós somos o único animal que ri. Ele dizia um bocado de coisa também, né? Que a gente era o único animal político, que a gente era o único animal racional. Entre todas essas únicas coisas, nós somos o único animal que ri. E esse único animal que ri, mais na frente vai ser considerado o quê? Não é o símbolo nem o centro do universo, mas ele sim um dos elementos mais frágeis que a gente tem na cadeia. Você vê quando é que o menino nasce? O menino nasce e o filhote de ser humano é um dos mais frágeis que a gente tem. Um dos mais frágeis e, para nós, extremamente engraçado. Embora o Aristóteles ainda vai dizer, mas ele só ri quando dorme. E aí é o meu parênteses. Será que rir quando dorme, a criança fazendo isso, não conecta a criança à fragilidade e ao sonho, e que depois a gente esquece desse só rir quando dorme? Enfim, só um parênteses, fecha parênteses. Sério, assim, se você for começar a questionar a própria vida, isso é uma coisa que a gente não faz e que a ciência não faz, porque diz a ciência que não participa da ordem de conhecimento dela. Quando você vai questionar a própria vida, você vai começar a se perguntar por quê. Por que quando uma pessoa toma dipirona, ela fica sem cefaleia? Ah, porque tem estudo mostrando isso, isso e aquilo. Mas por que esse estudo indica que a dipirona faz com que a pessoa não tenha cefaleia? Ah, porque pegaram determinadas pessoas e... Mas por que pegando determinadas pessoas e mostrando que a dipirona não causa cefaleia nessas pessoas, vai necessariamente fazer eu concluir que em mim a dipirona vai dar certo? Não, porque você faz parte do ser humano e como você faz parte da humanidade. Como é que você tem tanta certeza que a minha humanidade não é completamente diferente da sua, embora você esteja reduzindo a gente à mesma categoria chamada humanidade?
Não, mas é porque se você conseguir encontrar uma resposta, você coloca o seu primo de 7 anos na sua frente e ele vai perguntar o quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ele nem quer saber muito da resposta. O objetivo dele é lhe derrotar. E é exatamente no ápice da derrota que você vai encontrar que a vida tem o quê de mistério. Tem o quê de mistério. Esse mistério foi, por exemplo, evidenciado em determinados... Pergunta filosófica primeira. Um cara chamado Leibniz começou a perguntar. Se você quer se filosofar, eu vou dar uma dica para você. Você quer filosofar, não quer? Digamos que sim, diga que simples. Por que existe alguma coisa que não o nada? Vou perguntar de novo. Por que existe alguma coisa que não o nada? A vontade que dá é dizer, porque sim. E, portanto, eu não respondo a pergunta. Ou, como respondeu Leibniz, e se você for cristão igual a ele vai dizer, porque Deus existe. Mas o seu amigo pequeno que quer lhe derrotar de 7 anos de idade vai perguntar, por que Deus existe? E aí a sua resposta vai dizer, eu não sei. Mistério. Então, no ápice desse questionamento, eu vou dizer o seguinte para você. Olá, boa noite. No ápice desse questionamento, eu vou dizer o seguinte para você. Se o porquê da vida, no limite da existência, é um mistério, por que que eu tenho força suficiente para me dizer um herói? Para querer ser um herói? Para querer ser essa força toda magnânima que há pouco tempo atrás a gente chamava de He-Man. E para as mulheres, claro, a She-Ra. E a minha fantasia do castelo de Grayskull. Será que antes eu não estaria sendo mais sincero com a minha natureza em me dizer um palhaço? E o humor não é exatamente essa grandiosidade de conseguir rir de si mesmo? De se expor ao ridículo? Porque geralmente quem não gosta de se expor ao ridículo é aquela pessoa que se considera grande demais. Ou pelo menos que suas qualidades são por demais respeitosas para ser ridicularizada por alguém. Veja que eu não prego que o palhaço deve ridicular as pessoas, embora o bufão, né, uma das categorias de palhaço, o faça. O que eu estou dizendo é que tentem se submeter um pouco ao olhar julgador de si mesmo e ver o quanto é legal rir das próprias fragilidades. Foi o que aconteceu com Pat Adams na hora que ele tentando convencer aquela mulher no filme que seria a futura esposa dele, ele colocou só o nariz no nariz dela, um nariz vermelho, e foi simplesmente o convencimento dele. Ele pediu para ela se olhar no espelho. Se olhar no espelho revelando um ridículo que seria colocar um negócio vermelho na face. Na hora que ele colocou isso, ela começou a rir. Né? Então, muito bem. Deixa eu ver o que é que eu digo aqui para o meu colega, tá? Para o meu colega eu vou dizer o seguinte. A pergunta dele foi o quê? A pergunta não. O mote dele foi: vocês não têm outra coisa para fazer a não ser estudar? A primeira coisa que eu poderia fazer seria dizer, por quê? Não, porque estudando a gente consegue fazer um currículo mais agradável e, portanto, neurologicamente isso tudo vai ser muito mais agradável. E a minha pergunta poderia ser, por quê? Não, porque, enfim, se nós chegarmos até o final da faculdade, conseguirmos o nosso diploma e o nosso certificado, isso vai nos conferir uma profissão que seja digna de nós e que poderemos levar a vida adiante. Por quê? Levar a vida adiante confere, por exemplo, um status na comunidade, um status na sociedade, um status na família. E o que é que disso vale? Isso vale o amor que tenho pelas pessoas e o amor que eu também tenho pelos próprios familiares. Mas por que isso vai valer dessa forma? Isso vai valer porque, enfim, isso vale demais, isso vale por toda a eternidade.
Você colocou uma categoria de eternidade que talvez a gente não se convença que ela participa desse diálogo. A eternidade participa de um ambiente transcendental ao qual você não pertence. Você é eterno? Não é. Então, você é um ser frágil, e por ser frágil, assim como eu, talvez você não reconheça sua fragilidade, sua imortalidade e sua finitude. Você é mais palhaço do que eu. Entenderam? Segunda categoria de análise da nossa palestra. Silêncio. Falo com você já. O riso. O riso. Eu disse o sorriso. O sorriso foi uma forma sutil de eu tentar abordar o tema. Porque o sorriso, ele é, na etimologia da palavra, seria exatamente o riso sutil, né? O sub-riso. Né? Seria um riso menor, seria algo gostoso, assim. O Ariano Suassuna, quando ele descreve as diversas estéticas do riso, ele vai falar que existe, por exemplo, o riso escandaloso, que é o do bufão, né? Existe o riso pequeno, que seria o da graça e o do sublime, né? Então, assim, o riso já foi ideia de muita gente discutir. Muita gente discutir. Mas uma das coisas que talvez prenda mais a nossa atenção é o que dá vazão para ele falar desse jeito. Porque, por exemplo, Platão, quando discutia a respeito do riso, ele dizia que o riso, ele era uma natureza, uma paixão, um afeto inferior da alma. Porque os afetos superiores são aqueles que tentam fazer com que você se aproxime o máximo possível de uma verdade transcendente, próxima ao bom, com B maiúsculo, ao belo, com B maiúsculo, e ao justo, tentando fazer com que você se aproxime ao máximo daquilo dali, na maior pureza daquela natureza. Né? É aquela ideia platônica, né? As transcendências platônicas. E o riso, na boca de Sócrates, o riso ele te faz, tudo bem, ele te faz ser um pouco gracioso, um pouco leve, mas geralmente quando você ri de uma pessoa, você também está ridicularizando e conduzindo uma inveja contra ela. Portanto, Sócrates diz, essa inveja é uma paixão ruim, portanto, uma paixão boa, que seria a alegria, se mistura com uma paixão ruim, que seria a inveja, e o impuro é inferior. Na Idade Média, era consenso de que Deus não ria. Deus não ria. E que Jesus, nos evangelhos, nunca foi encontrado rindo. Mas chorando até que foi. Então, a categoria do melancólico é mais conforme a das pessoas sábias do que a categoria do riso, que é o do bufão, do histrião, do palhaço. De tal forma que tem uma longa descendência o fato de quem participa do riso e quem faz rir ser uma pessoa inferior. Ser uma pessoa inferior. Então faz sentido, né? Faz sentido o que ele está dizendo. Faz sentido olhar para essas pessoas como sendo menores, como sendo pequenas. A não ser que você não considere que a realidade é essa pureza toda. De novo, aí eu vou entrar dentro do conceito de realidade. Assim, a paixão acho que é dos fatos mais intensos para falar a respeito disso. O Stendhal, é um literato aí, né? Ele diz que talvez o amor / paixão seja uma das coisas mais importantes que existe para a gente. Se não, a mais importante. Mas veja como é que você se afeta quando você está apaixonado. Você não sabe de onde veio a paixão. Você não sabe de onde veio. Você não passa pela sua consciência racional. Né? Olá, boa noite. Não passa pela sua consciência racional quando você está apaixonado. Não participa da sua razão. Depois é que você vai inventar motivos pelos quais você está apaixonado. Depois é que você vai inventar motivos que vão sustentar aquela razão, né? Ou para prolongar essa paixão numa amizade bem gostosa, ou para dizer, por isso é que a gente acabou. Se eu perguntar, eu quero...
Já amou? Sim, amei várias vezes, milhares delas. Você pode me citar uma das vezes que você amou? São assuntos muito íntimos para a gente conseguir conversar aqui na frente de todas as pessoas, né? Mas diga pelo menos o nome de um delas. Uma italiana fenomenal. Nunca vou me esquecer dela. Por que você gosta da italiana? Ela fazia uma pizza gostosa. E essa pizza, foi por causa dessa pizza que você a amou? Obviamente que não, mas ela era gostosa. A pizza. Então, me descreva qual é a causa fundamental do seu amor pela italiana. A fundante, a essencial. A que fez com que você se apaixonasse por ela, enfim. Ora, Você riu. Você riu. Por que você riu? Porque eu fiquei meio sem jeito, eu não consegui encontrar essa causa fundamental que você está pedindo para dizer. Exatamente o que eu estou dizendo, cara. O riso é provocado exatamente por causa dessa ignorância. Então, o palhaço é por causa da sua fragilidade que não participa da eternidade transcendente da qual você não pertence. A sua finitude é simplesmente um conceito flagrante que faz com que você se coloque aos pés de todo o resto que existe. E o amor, que é uma das coisas mais fundamentais, segundo Stendhal, vocês sabem agora o que eu estou falando, né? Segundo Stendhal, é uma das mais fundamentais. Simplesmente você não sabe do motivo dele. Porque você quer colocar a razão acima de tudo. Se essa razão... Eu estou falando com a pessoa que está aqui na cadeira, certo? Se essa razão não consegue explicar uma das coisas que mais te faz feliz, que é essa paixão. Não percebeu? Olha no espelho. Olha como foi que tu falou quando viu a italiana. Isso não é um espelho. Sim, mas imagina que fosse, tu também não tá nem aí. Imagina que fosse, olha no espelho, abstrai. Tu viu como é que tu ficou quando falou da italiana? Viu? Portanto, o riso despertado em você fez com que você revelasse uma natureza íntima do incognoscível e que a razão não conseguia penetrar nisso daí. A razão, então, é importante? É importante, claro que é importante. Mais do que o riso, não sei, tenho minhas dúvidas. Mais do que o amor, sei menos ainda, tenho as minhas dúvidas. Qual a sua opinião? Continue. Terceiro argumento. O instante. Eu tenho até que horas? Fica aí. Que horas são? 7h30. O instante. A gente participa de um conceito, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito. Um sociólogo que se chama Boaventura de Souza Santos. Né? Quem não ouviu falar desse sociólogo, tente procurar a respeito dele. Ele tem os conceitos fundamentais sobre epistemologias do Sul. E aí ele diz o seguinte, ó, ele diz que geralmente a gente considera verdade com categorias completamente condicionadas às epistemologias do Norte, que são aquelas que privilegiam a ciência em relação a qualquer outro saber. O nosso tempo, ele é linear, portanto ele tem uma flecha do sentido, ele tem uma origem e vai ter um final. É uma concepção que ele chama de judaico-cristã do tempo, porque é escatológico. O que é escatológico? É aquilo que tem uma visão apocalíptica. Vai ter um final, vai ter um juízo final, vai ter onde eu tenho que chegar. Ele prioriza hierarquizações da natureza e às vezes até naturalizações dessa hierarquia. Você é pobre porque você é pobre. Eu sou rico porque eu sou rico. Isso faz parte de uma classe estamental. Ou então, a gente pega e classifica as pessoas. Sei lá, uma classificação taxonômica qualquer de alguma biologia, de alguma planta. E aí você fica começando a perceber a natureza dividida em containers. Né? Containers. Então, está tudo hierarquizado, bem bonitinho, e você imagina que a natureza é daquele jeito. Como se o fato de ela ciclar, a natureza ciclar, nas suas diversas estações, desse a impressão de que ela é constante. E que, na verdade, ela não está no esforço tremendo para conseguir se renovar e parecer a mesma. Uma das coisas mais fundamentais que eu descobri na minha vida foi o sistema ósseo não ser estável. Vocês conseguem imaginar o sistema ósseo não estável? Eu fiquei pasmado quando eu descobri isso.
a todo momento a gente está sendo submetido a pressões do meio que está fazendo com que o nosso osso provoque destruições em si mesmo e, ao mesmo tempo, reconstruções de si. Esse é o princípio da ortodontia. Ela te provoca pressões dentro do dente. Eu desisti da minha ortodontia. 7 anos de aparelho. 7 anos de aparelho. 7 anos de aparelho. Esse momento é sério, é um desabafo total. 7 anos de aparelho. Ela pediu para eu ficar, depois que eu tirar meu aparelho, ela pediu para eu colocar aquele aparelho de contenção, né? Eu joguei. É o inconsciente falando. Me permite esse parênteses, por favor, eu preciso falar sobre isso. Eu estava comendo no Via Sul e eu esqueci do estojinho do aparelho. Eu peguei o aparelho, enrolei no guardanapo e o meu inconsciente diz: não existe aparelho no guardanapo. Não existe. Quando eu saí da mesa, eu não vi o aparelho no guardanapo, pensei que o guardanapo era simplesmente mais uma coisa suja que estava em cima e saí. Quando eu ando 5 metros, eu disse: esqueci. Aí eu digo para minha esposa: filha, esqueci. Aí ela diz: vamos voltar correndo? Vamos. A gente chega lá e aí encontra o quê? A mesa vazia. Não! A mesa vazia. Aí a gente vai procurar quem? A pessoa que tira a mesa. Pessoa! Onde estava o aparelho que estava aqui? Era um aparelho, não era um guardanapo? Não era um guardanapo escondido no aparelho. Ou o contrário? Pois não. Onde está? Joguei no lixo. Aí eu pego, né? Homem tem uma praticidade para tudo, né? Eu pego e digo: ok, procuremos no lixo. Minha esposa diz: Eca, não procuremos mais. Concordo com você. Não é uma boa coisa. Por mais que a gente coloque clorexidina, deixe em molho, coloque no sol, esquente a 250 graus, nosso whey, no fundo, não vai dar certo. Portanto, o aparelho se perdeu. Vou ter que voltar no dentista. Quando? Nunca. Nunca. E aí, o aparelho que estava embaixo, obviamente, é pregado, né? Estava embaixo. Minha língua conseguiu tirar. Eu ficava frescando com o aparelho de baixo todo o tempo, até conseguir arrancar um pedaço da resina. E aí o meu dedo ficou incontrolável. Eu arranquei o resto da resina. E aí ficou só aquelas coisas caraquentas. Aí eu fui numa emergência odontológica e disse: por favor, enquanto eu não volto para dentista, o senhor podia tirar o resto? Claro. Não tenho mais. Não tenho mais. E obviamente que foi um processo completamente inconsciente, né? O inconsciente me dominou completamente. Isso, eu estou introduzindo você. Sim, mas eu estava no instante. As monoculturas dos saberes, as monoculturas das hierarquizações, das naturalizações, mas o que me importa é a monocultura do tempo. A gente tem uma ideia que foi herdada do tempo judaico-cristão, que eu já falei para vocês, é da escatologia. A da escatologia é aquela que diz assim: existe uma origem do mundo, existe um final dele. Para os gregos não era assim, por exemplo, para os gregos não era assim. Já era outra concepção de tempo, era o infinito, onde nós estamos imersos, no infinito e no eterno. Eu não sei quando termina, eu não sei quando começa. Para os chineses não é assim. A categoria tempo, na hora que você fala tempo dos chineses, teve uma conferência entre o Julien, não me lembro do segundo nome dele, e o André Comte Sponville, na França, que eles pegaram as sabedorias dos gregos versus a sabedoria dos chineses. E o Julien, que estudou muito tempo a cultura chinesa, ele colocou que, para os chineses, o tempo ele é algo que ele não consegue compreender como tem essa escatologia, entende? Parece que eles não têm a concepção do tempo como flecha do sentido. Ele tem a concepção dos entretempos. Entretempos. Então, é o que acontece entre o segundo e outro. Então, é a duração, é o que perdura, é o que se alarga. E é nisso que a gente vive. E é nisso que eu gostaria de fazer que vocês prestassem atenção.
que o instante, que é uma coisa completamente desconsiderada, né? Ah, quanto tempo durou? Ah, durou só um instantezinho, né? Só um instantezinho. O quanto tempo durou, que é completamente desconsiderado, é simplesmente a melhor categoria para o palhaço. Onde o palhaço vive? O palhaço vive no instante, provocando riso. Quando é que o pessoal do Projeto Y ou dos Risonhos, algum grupo de palhaço-terapia a mais aqui assistindo? Quem é? Humanartes, mais algum? Quando o pessoal do Humanartes, do Risonho, do Projeto Y estão fazendo as suas atividades, eles estão em entretempo. Eles estão no instante. Eles estão em algo que dura e que é finito e que acaba. Eles estão na natureza do palhaço. O momento da piada é grande no momento exatamente enquanto ela está ali. E você se lembra do miolo dela. Você se lembra do miolo. Você se lembra dessa curtição que nós temos. Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês é olhar o tempo. Existe a categoria, tá claro, tem. Eu não estou pedindo para você amputar a realidade. Não estou pedindo para você considerá-la manca, né? Existe a categoria daquilo onde eu quero chegar. Existe. Nós inventamos essa categoria e nós nos pautamos por ela para os conceitos de desenvolvimento, progresso. Essa categoria do tempo, ela tem isso. Mas o convite que eu quero fazer para vocês é: o instante existe e o instante tem que ser habitado. A moradia do instante. O quanto que ele vale. Falando para adultos, uma relação sexual não deve existir porque existe o orgasmo no final. Se você for fazer isso, boys, é ejaculação precoce total. Deve existir porque ela está durando. É um instante que existe. É a paixão que alimenta. É o fogo que está ali. Pensou no final, o final vem mais rápido. É como se você dominasse o tempo e subjugasse ele. Montasse nas costas do tempo. Então veja como é que o instante é o símbolo completo disso daí. Você sai figurinizado de palhaço, você está vivendo um espaço que está descolado da realidade cotidiana, você está assumindo fragilidades, fraqueza, banalidades, finitude, o ridículo, não está querendo saber se existe um final, não está querendo saber que a prova vai estar ali para te dar um gabarito, você está querendo viver cada momento. Tanto é que se vocês forem olhar as visitas dos palhaços, Risonho, Manartes, Projeto Y e todo mundo que está assistindo a gente, você vai ver que o palhaço prima por tentar chegar ali da pior forma possível. A forma mais difícil. Ah, como é que eu tenho para poder sentar nessa cadeira? Peraí, vamos primeiro analisar. Vixe, eu estou colocando o meu... Desculpa, cara. Você podia se levantar? Ok, fica bem aqui, assiste rapidinho. Tu ainda não está ouvindo nada do que eu estou falando. Como é que eu vou sentar nessa cadeira? Eu não sei. Peraí, deixa eu analisar como é que ela é por aqui. Certo, eu nunca conheço essa cadeira, nunca vi como é que ela está. Será que alguém vai aqui por trás tentar tirar? Não, acho que não vai tentar tirar. Ela vai para cá. E aqui por baixo, será que a gente consegue também? Não, a gente não consegue entrar nessa cadeira. Ele voltou a sentar? Tem certeza? Não tem certeza? Não. Ah, sim, pode voltar a sentar. Pode sentar e voltar. Ou pode voltar a sentar. Então, não é sentar, mas toda essa vivência que aconteceu até esse momento.
Se eu não estivesse aproveitando cada instante, onde é que eu ia chegar? Bem rapidinho. Você está aqui, acabou. Acabou. Nada mais. O que é que eu falo para ele? Deixa eu ver. Você acha que está perdendo tempo aqui? É um dos maiores tempos perdidos desde que eu estou subjugado a essa cadeira. Você acha que está perdendo tempo ou você está investindo tempo? Eu não estou investindo nada, eu não paguei nada para esse curso, eu fui amordaçado para aquele maguero ali e aquele outro lá e me trouxeram para cá para poder ouvir o que você está falando. Você acha que está valendo a pena? Já disse para você que não vale nada, nada. Tudo que você falou aqui é balela, tudo que você falou aqui. E o tempo que nós dois estamos juntos aqui conversando, porque você ainda está investindo nesse tempo, por que será? Eu já poderia ter saído, não é verdade? Você está gostando e não está percebendo. Desde o momento que você entrou ali, na verdade, você está participando de uma relação extremamente autêntica e nós dois estamos tete a tete. Talvez você não seja tão amigo dos outros quanto está sendo de mim, porque nós não odiamos e nesse odiar, nós estamos transcendendo qualquer coisa que possa fazer e falar a respeito da nossa eternidade. Talvez você me ame e eu te ame também. Por que não? Por que não? Por que não? E o que está importando realmente é nós estarmos aqui. E se caso o mundo vier a acabar, o que importou realmente foi nós estarmos juntos. Você com sua concepção de mundo, uma concepção escatológica, uma concepção final. Escatológico não é de peido? Não, não é de peido. Nesse sentido não é de peido. Ela é uma apocalíptica. E na verdade, são os nossos instantes. Os nossos instantes que importam. Percebe? Não, não percebo. Tudo bem. Daqui a pouco a gente fala mais com você. Fim desse ato para poder chegar onde eu quero. Aí, infelizmente, é chegar onde eu quero. Realmente é a concepção escatológica dessa palavra, dessa palestra, que é o palhaço, o riso ou sorriso e o instante, como terapia. Aí eu vou compartilhar com vocês algo que foi muito especial para mim. Eu poderia falar sobre vários fenômenos ypsilonianos, né? Visitas que eu tive, visitas que os meninos tiveram, que eles colocam no blog. Mas o que eu quero falar especialmente, e que eu acho que vai ser bom, porque sempre quando eu olho para o Y, eu tento mostrar para vocês o seguinte, para quem ouve, é que não é que a gente pregue uma mensagem que todos têm que ser palhaços, que todos têm que fazer rir e que todos têm que fazer o instante se dilatar. Mas é tentar fazer e despertar dimensões em vocês, dimensões nos corpos e nos espíritos, que consigam fazer do ambiente que vocês trabalham, do ambiente que vocês vivem, fazer com que essas categorias elas se iluminem, né? Então, por exemplo, talvez um garoto de 16 anos de idade que tenha um pouco dessas noções, ele consiga viver isso que eu vivi com 16 anos de idade. Minha avó estava na minha casa e eu estava estudando aqui nesse colégio. E aí eu estava tentando passar no vestibular e ela desencadeou uma tosse que se tornou crônica, que todo mundo pensava que era de varrer a casa, e quando foram olhar a radiografia, era um câncer de pulmão, já metastizado, portanto, sem possibilidade de fazer nenhuma cirurgia. Então, para a medicina, só restava analgesiar, alguns cuidados paliativos, que é uma visão ainda completamente nova que a medicina ainda está abordando, principalmente aqui no Brasil. Eu tinha que estudar para passar. Eu precisava estudar para passar. Mas ela estava dentro da minha casa, tossindo. Não estava me atrapalhando a tosse dela, estava atrapalhando a presença dela. Porque eu queria estar ao lado dela o tempo inteiro. Mas eu estava me rasgando. Porque metade de mim era estudo e a outra metade era eu quero estar com a senhora. E aí eu levei os meus estudos para perto da mesa onde ficava a cama dela. E aí eu fui rasgado novamente. Porque metade de mim era o livro e a outra metade ela era de trás de mim. E aí eu parei
e fui pegar uma poesia linda, que eu adoro, que eu acho fenomenal, e que eu não tinha a oportunidade de ter lido para ninguém, a não ser para ela. Tinha um livrozinho velho lá nas coisas do meu pai, do Olavo Bilac. É um livro esmeraldino, bem grossinho. E aí lá no meio tinha as poesias infantis. Aí eu sentei, olhei para ela, e ela tossindo um pouquinho. Aí eu li essa poesia. Vó, eu posso ler uma poesia para a senhora? Pode, meu filho. Pode, leia. As velhas árvores. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores novas, mais amigas. Tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, não choremos a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros dos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Depois disso ela se acalmou um pouco. Depois disso diminuiu um pouco a dor. Às vezes ela via criança dentro de casa. Até o dia em que eu, pela primeira vez, vi uma pessoa que eu amo muito durando realmente. A nossa terapia, geralmente, é uma terapia que busca a cura. Mas ninguém está curado da morte. Se você pautar o seu pensamento em querer chegar no final, o que é que você terá vivido nesses instantes que você não tem mais o que fazer? Foi considerando a minha finitude e a dela, o ridículo da doença dela e o ridículo da minha existência. Foi considerando o riso que eu poderia extrair e o riso que eu poderia viver com, ao invés de viver separado. E foi aproveitando um instante que tinha que se dilatar a todo momento para a gente conseguir evitar de chegar no final. Foi que eu fui pegar essa poesia e sem nenhuma razão, não precisava ter, eu sentei com ela e declamei. O palhaço, o sorriso e o instante como terapia de existir. Pode completar aí no cronograma. Muito obrigado, pessoal. Espero que seja muito proveitoso para vocês. É o tempo que eu vou reservar para as perguntas e observações e tudo mais. 30 minutos. Pronto. O nome da poesia o autor é Olavo Bilac, né? É As Belas Árvores, As Velhas Árvores. As Velhas Árvores. E a música é do Chico Buarque, se chama Sem Fantasia. Ok? Sem fantasia. Nada. Para as pessoas que o tema da palestra é o palhaço, o riso e o instante como terapia de existir, né? Para as pessoas que querem continuar, que vão continuar, acho que todo mundo aqui é da saúde, né? Para as pessoas que vão continuar na saúde e que podem encontrar ou não o palhaço pelo caminho, mas para as pessoas que não vão encontrar o palhaço pelo caminho, o sorriso e o instante, como é que tu
sintetize eles no processo de humanização do atendimento dessas pessoas. Assim, a mensagem prática da humanização, depois de tudo isso. Porque acho que uma das coisas que a gente já conversou muito sobre isso, né? Então acho que uma das coisas que tu está querendo me propor é tirar uma das ilusões que as pessoas geralmente têm, que eu preciso sorrir todo instante para ser humanizado, né? Então a gente conversou a respeito disso numa roda muito recente, e até os doutores da alegria falam sobre isso. Eles dizem que essa dimensão do sorriso não é necessariamente a dimensão do sorrir todo instante, né? Mas é também de tirar a artificialidade. Talvez a dimensão do sorriso e do instante dilatado seja mais o que uma filósofa chamada Simone Weil, ela trata dentro de um livrinho bem pequeno, mas extremamente simbólico, chamado A Graça e a Gravidade, né? Quando eu coloco a categoria do sorriso como sendo uma possibilidade de relacionamento entre as pessoas, então essa categoria do sorriso, ela te devolve a um sentido de leveza da existência. Isso é um primeiro momento. O que seria esse momento de graça? Esse momento de graça, lembra engraçado, né? Mas esse momento de graça, por exemplo, é você tentar viver o seu cotidiano sem o peso das amarras que geralmente se colocam sobre si. É algo difícil, né? Constantemente, quando vocês estiverem formados, alguns aqui já estão, vocês vão se deparar com o mundo da técnica, com o mundo que faz com que você queira sempre produzir mais, e com o momento do presente, que é aquele que sempre quer fazer chegar ao final, né? Então, produzir é o que mais o nosso sistema quer que você faça. Produzir, inclusive, consultas de 5 minutos. Isso vale para várias profissões. Recentemente eu conversei com uma amiga minha, que ela é fisioterapeuta, e ela dizia: Alan, eu consigo fazer toda uma terapia completamente mais diferenciada quando eu estou, obviamente, em ambiente particular, na casa da pessoa, do que quando eu estou submetida a todo aquele protocolo de um patrão superior a mim ou dentro de uma clínica, né? Então, o grande desafio que se nos apresenta é como eu posso aproveitar os instantes que cada vez estão deixando pouco para a gente conseguir fazer o nosso trabalho no nosso dia a dia. Eu não sei se a gente consegue, se a gente sempre tem que forçar e querer fazer prevalecer esse instante, percebe? Eu trabalho atualmente em unidade de pronto atendimento. Teve uma vez que um operário chegou para mim com uma angústia. Então, a queixa dele era uma angústia no peito. E aí, para quem trabalha em emergência, a primeira coisa, para o médico, no diagnóstico de emergência, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? É diferenciar se essa dor que ele está sentindo é do coração ou não é. Sendo do coração é uma dor anginosa, sendo anginosa é um infarto, se for infarto, é aquele infarto catastrófico, que é o tal consupra, né? Então, o meu pensamento de médico era tentar descartar que não era um infarto com supra. E aí, depois que eu consegui descartar isso daí, que é extremamente rápido, né? Extremamente rápido. É uma dor típica, não típica. Se for típico, o ECG tem que ser em 30 minutos. Está com supra ou não está com supra? Não está. Aí ele volta para mim. Quando ele volta, eu tento conversar com ele. A gente avaliou seus parâmetros, enzimas, blá, blá, blá. E elas não chegaram a me revelar algo que seja preocupante. Eu fiz o exame físico do senhor, né? Não evidencia outros alarmes, então o senhor tá bem. Eu diria que emergencialmente eu não estou encontrando nada que justifique essa angústia a ponto de o senhor ficar preocupado com ela. Aí ele me joga. O jogo é uma categoria muito bacana. O jogo, ele me joga. Às vezes você quer ter preparado para tudo, você tem que estar aberto para o jogo. O jogo é: doutor, isso pode ser estresse? Pode ser estresse. A emoção ela pode provocar muita confusão dentro do próprio corpo do indivíduo. E aí ele começa a contar para mim a história dele dentro de um processo de exploração do trabalhador no seu cotidiano. E ele conta. Homem não costuma fazer isso, né? Homem não costuma desabafar, mas esse senhor foi extremamente simbólico. Ele contou, e várias forças colidiam comigo naquele tempo, né? Às vezes as pessoas têm um olhar muito julgador do médico, né? Alguns dão a entender que merecem, mas os que eu conheço não, né? Que é assim:
a consulta é rápida, não tem exame físico, mas as pessoas que estão do lado da fora batem na porta porque a consulta está demorando. Eles colocam na nossa frente um sistema de espera dos pacientes, que assim, existem 50 pacientes na fila de espera lá fora na emergência esperando para ser atendidos. Para que serve aquele número? Para que serve um número que está na frente do meu computador, onde eu vou entrar dentro do prontuário paciente e está me dizendo assim, bem em uma posição estratégica, 50 pacientes na espera nesse dia da emergência? Se não, para me provocar uma aceleração dos atendimentos. Então as forças que estão do lado de fora colidem com as forças internas que eu tenho com todos esses conhecimentos. Mas aí alguma vai ter que ser hegemônica e eu tenho que fazer uma escolha. Então a escolha aqui é de dilatar o tempo mesmo. Esse senhor está precisando falar. Eu não tenho um treinamento tão bom quanto um psicólogo vai ter para fazer uma escuta terapêutica, uma escuta qualificada. Mas eu tenho ouvidos. Né? E aí eu ouvi. O senhor desabafou tanto, que ele chegou a ficar taquicárdico, ele chegou a suar frio na minha frente. E ele chegou a chorar. E eu ainda não tinha dado nenhum remédio para ele, não tinha dado nada. Aí quando ele acabou, tudo bem? Se o senhor quiser, tem um remédio que eu poderia lhe oferecer nesse momento que o senhor está agora. Não estou. No momento que eu estava falando para o senhor, estava muito estranho mesmo, estava muito intenso. Eu comecei a sentir tudo que eu vinha sentindo e que eu deixei de sentir aqui. Mas agora já passou. Agora já passou. Deu certo. Ok. Aí ele se sentiu satisfeito e foi. E é um dos raros momentos que a gente consegue na medicina não medicalizar um paciente, né? Se a gente tivesse mais escuta, se a gente tivesse mais atenção, né? E são momentos pesados, né? São momentos pesados. Deixa eu te dizer outro exemplo, Maico. Eu tento fazer muito com que o momento poético não se perca do meu olhar, né? Eu acho que isso era uma coisa que poderia ser contaminado para todas as pessoas. Sempre quando eu percebo, mas isso é uma coisa tão estranha, é o desenvolvimento dessa poesia. Sempre quando eu percebo que alguma coisa capta nos meus olhos o que eu gostaria de escrever, eu faço, né? Tem um blogzinho, eu escrevo tudo mais lá. Isso é tão... Um dia a doutora estava passando por uma sepse. A sepse, assim, ela estava me passando um protocolo de sepse que vai ser colocado na UPA, né? E aí, enquanto eu prestava atenção no protocolo dela, eu senti o ar que foi deslocado pelo braço dela, falando para mim. Aí tá. E aí, enquanto metade do meu cérebro ouvia o que ela estava falando sobre o protocolo, e eu estava assimilando algumas coisas que eu já sabia, a outra metade pensava, como esse ar ficou bacana. Foi legal. Ou então, quando eu estava nas minhas aulas de pediatria, e eu colocava o meu dedo, assim, a professora conversando ali, e eu me encostava assim na pia e colocava o meu dedo para poder sentir as gotas de água gelada na minha unha. E eu ouvindo o que ela estava dizendo a respeito das crianças, né? Mas onde eu quero chegar? Teve um fato que aconteceu com o Projeto Y que eu achei fantástico, assim. Esse fato ele fez chorar um dos mais brutamontes da minha turma. Era um cara que realmente eu nunca ouvi chorar em toda a faculdade e sempre quando ele pegava discussão comigo, ele discutia para valer e para me humilhar, né? Só que nesse dia estava tendo a semana de arte médica na faculdade e a gente espalhou alguns textos dos meninos que ficavam fazendo relatos dentro da enfermaria. E esse relato falava a respeito de uma criança que, internada lá na enfermaria, era uma das crianças mais crônicas que tinham passado por lá, né, por mais tempo de internação, e internações repetidas. Né, internações repetidas. Um Y-iano em especial interagia muito com ela, né? E era uma criança que ela é meio birrenta, assim, se você olhasse, talvez em algumas pessoas ela despertasse antipatia. Porque tem daquelas crianças, o Manartes e Risonho de prova, que elas adoram bater, né? Então, assim... Mas, em determinado palhaço, o palhaço também, que era um palhaço grosseiro, ela o respeitava sobremaneira, porque ele ajudava ela a bater nos outros palhaços. Que é o famoso branco na história da dualidade dos palhaços, que depois eu posso contar para vocês. Essa criança, ela veio a falecer na enfermaria, né? E aí o Y ficou nublado.
e essa pessoa decidiu escrever a respeito daquela criança. E o que ela tinha percebido? Tinha percebido que coisas que passam ao largo de simples visitas à enfermaria. Esse estudante, ele percebeu que aquela criança, ele começou a conversar, tentando entender por que o pessoal está tão assim, né? Ah, é porque fulaninho morreu. E assim, como é que pode? Esse fulaninho, às vezes, ele coibia determinadas crianças e tudo mais, mas todas as crianças, elas estavam sentindo a ausência dele dentro da enfermaria. Mas é porque, disse a terapeuta ocupacional que acompanhava todas as crianças, ele passava uma autoridade de quem estava internado. Então, é como se elas olhassem para ele e dissessem, ele está aguentando. Ele é forte, ele é duro desse jeito, porque ele já passou por muito mais do que eu passei. E as crianças sentiram a falta, até parecia a falta de um líder que sentia, né? Então, o Ypsiloniano foi tentando descrever as minúcias da ausência daquela criança na enfermaria. Perceba, a nossa medicina geralmente pede para a gente ficar até onde? Até onde estamos presentes e o paciente está presente. Às vezes, a rotina cai dentro de uma voracidade tamanha que, por exemplo, um médico dentro de uma sala de parada, o pensamento dele, o corpo dele, o raciocínio dele é assim, ó, parou, não conseguiu reanimar, o próximo, corpo, pensamento e razão. Chegam a fazer esse discurso. O próximo, por quê? Porque na sala de parada é entrando gente morrendo e saindo todo o tempo. E o ritual que geralmente a gente tem para tratar com os nossos cadáveres, os médicos, nesse momento, nesse cenário extremamente particular, foram amputados desse momento ritual. Então assim, você imagina o que é que deve passar na cabeça do indivíduo desse quando ele sai. O convite é, não perca essa dimensão da realidade. Que foi o que o Ypsiloniano fez. Ele sentiu a perda, sentiu o pesar, foi atrás de saber, foi entender por que aquela ausência estava tão presente. Por que aquela ausência estava tão presente? Se você se ficar naquela monocultura do saber que eu falei, que é o quê? É simplesmente o diagnóstico que eu preciso é uma dimensão importante, não pode ser amputada. Mas existem outras que são nubladas por esses momentos, né? E aí eles começaram a descobrir, aquele menino fazia falta porque ele era como se fosse um pivô de sustentação de todos os outros. E aí esse cara que era brutamontezão e tal, enquanto estava lendo o relato do Ypsiloniano, eu fui olhar lá e ele estava chorando. Né? Aí deixei lá um momento dele extremamente simbólico e prossegui, né? E prossegui. Seminar, ok? Pois não. Tem alguém da plateia inscrito antes da pergunta do Minar? Certo. Pois é. Eu li recentemente uma obra que eu acho extremamente esclarecedora. Eu acho que isso não tem uma resposta técnica para isso. Isso tem escolas, né? Então, por exemplo, tem uma senhora... Quem aqui é da terapia ocupacional? Maravilha. Tem uma senhora que vocês vão estudar muito, acredito que sim, espero que sim, e que nós médicos deveríamos estudar mais, que se chama Nis da Silveira. Já ouviram falar? Imagens do inconsciente. Ela era uma pessoa extremamente ambígua, ela era psiquiatra e tal, fez medicina, mas depois ela partiu para a zona da terapia ocupacional.
ela era uma pessoa extremamente ambígua. Tinha gente que a odiava, tinha gente que a amava, tinha gente que a desprezava, tinha gente que idolatrava, né? Se vocês forem procurar, foi lançado recentemente um documentário que tem 3 partes na internet, Nise da Silveira documentário. E aí quando eu estava assistindo esse documentário, eu percebi alguns autores que ela lê. Um deles era Spinoza. Spinoza é muito interessante. O Spinoza, ele viveu naquela época ali do Descartes. O nosso pensamento é extremamente cartesiano, né? Entenda o que é que significa o pensamento cartesiano. O Descartes ele teve que fazer uma técnica de esgrimista para conseguir tirar a igreja de cima do lombo das preocupações que ela dizia: você não pode investigar isso. Aí ele disse, a senhora, com todo o seu poder e com todo o respeito, ele faz isso com muita técnica no discurso ao método. A senhora cuida das coisas que se referem à salvação do homem e da sabedoria da vida. A ciência vai cuidar de outro aspecto. Então ele faz essa separação. Mas é muito importante. A gente atualmente tem uma moda muito grande de ficar esculhambando Descartes, né? Mas ninguém percebe que acima do método ele teve, na verdade, uma grande ousadia e é mais admirável por causa da coragem da época que ele fez isso. Ele fez essa separação para conseguir estudar uma espécie do ser humano, uma ordem do ser humano que facilitasse o desenvolvimento da ciência. Só que isso provocou efeitos colaterais no nosso pensamento. O efeito colateral mais evidente é a gente separar afetos de intelecto, né? Afetos de intelecto, um subjugando o outro, o inteligível subjugando o sensível, né? A Nise encontrou esse parceiro que na verdade foi discípulo dele e que ela ficou encantada por ele, que é o Baruch Spinoza. Que o Baruch não faz outra coisa senão, é um livro louco dele, Ética segundo o método dos geômetras. É louco, né? Ética segundo o método dos geômetras. Que ele não faz nada mais, nada menos do que tentar provar para a gente por A mais B que não existe essa separação. E ele coloca nas categorias das coisas que nos movem do lado de fora, o amor como sendo a alegria que você sente por uma causa externa que te movimenta. É um discurso quase cartesiano, mas ele coloca o amor como sendo derivado de uma alegria de uma causa externa. É como se você chegasse para uma pessoa e dissesse assim: te amo, obrigado por existir. Né? Mas como assim? A pessoa está fora de mim, ela me dá alegria, ela me provoca uma graça e uma gratidão, portanto, tudo isso está misturado em mim. É uma impureza do real. Mas que o Baruch coloca como sendo simplesmente a única e a mesma coisa. Só existe uma substância no universo, é a grande sacada do Baruch, mais conhecido como Spinoza. É uma grande sacada do Spinoza, né? Mas que simplesmente revoluciona a forma das pessoas de ver. A Nise amou tanto Spinoza quando ela o leu, que ela simplesmente decidiu escrever cartas a Spinoza. E ele já tinha morrido, né? Ela escreveu cartas para ele morto. Então, o que eu acho, Miná, que a gente tem que ousar e arriscar. Existem, obviamente, limites que você vai poder aprender com livros de técnica, né? Mas você saber que na história do nosso pensamento ocidental houve essa divisão entre afetos e intelecto e que essa divisão talvez não seja natural. O que eu falei de naturalização das hierarquias, que é um tipo de saber, é um tipo. Você poderia usar outro, que foi o que a Nise fez. Ela se misturava com as pessoas, né? Com todo respeito para as opções políticas, sem querer dizer que o presidente fez isso ou aquilo de certo. Quebra de paradigmas. O presidente Lula entregando para outra pessoa a presidência. Aí o que é que ele faz? Quebra normas e se mistura com o povo. Presidente e povo são uma só e a mesma pessoa, não quero saber de nada. Se isso é populismo, se isso é blablablismo, não sei. O sei é que afetou as pessoas de forma extremamente contundente aquelas pessoas que estavam ali presentes. Essa quebra de paradigmas, né? Só mais uma dica, para eu finalizar, porque vocês vão ter que sair agora. Só mais uma dica. Tem um outro filósofo, um outro pensador, que eu acho que é muito importante vocês conhecerem, que foi o que formulou a teoria do pensamento complexo. O nome dele é Edgar Morin. Ele adora chamar a gente a atenção do pensamento de sistema. Geralmente, quando nós criamos e tentamos entender a realidade, nós criamos teoria para sustentar esse nosso entendimento. As exceções confirmam a regra, mas quando a exceção começa a aparecer vastamente,
a teoria ela faz água e ela afunda, e existe a necessidade de surgir uma nova teoria para poder explicar aquilo dali. Então, se eu faço parte de uma escola que antes achava que eu não podia, de forma alguma, me misturar com o paciente, mas se na sua prática clínica você começar a perceber que isso está te deixando muito técnico e desumano, se for um feeling, isso pode ser uma hipótese de pesquisador. O que acontece se eu me misturar mais? É uma nova teoria que vai formular. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é complicado de você falar. O que a gente está precisando muito hoje em dia é de coragem e arriscar. Porque estamos passando por uma plena crise de paradigmas. E quem vai falar qual é o paradigma que vai funcionar a partir desse século é quem está aí na ponta fazendo a prática clínica do dia a dia. E aí vocês vão fabricar dados para depois os pensadores conseguirem formular suas teorias. Faz sentido o que eu disse? Ficou muito abstrato. Perdão se eu fui muito abstrato. Tá tudo bem, né? Muito obrigado de novo e eu acho que agora deu certo intervalo.